Querido, o título da mensagem que o Senhor me deu vai fazer algo muito tremendo na sua vida. O título da mensagem é Uma Nova Unção, o melhor presente de Deus. Bom, vocês sabem que eu amo a Jesus, né? Quando eu falo dele eu me emociono, porque quando eu olho para trás eu me lembro de onde ele me tirou. Eu cresci ouvindo de professores, de mães, de amigos e até mesmo da minha própria família que eu era uma pessoa problemática, que ninguém tinha jeito para mim, mas quando eu conheci Jesus, Jesus me amou, me aceitou, me transformou. Então hoje eu quero dizer para vocês que o melhor presente de Deus, o melhor presente de Deus para os homens é Jesus Cristo. Mas hoje eu quero falar não só da pessoa de Jesus, mas da nova unção que ele tem para dar para cada um de nós. A unção que nos garante enfrentar as dificuldades, enfrentar as lutas, vencer o inimigo. Não é isso? É esta nova unção que Deus tem para mim e para você, que vai fazer muita diferença, não só neste dia de Natal, mas também no ano que se aproxima. Mateus 2,11 começa dizendo assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Gente, quando os magos vieram lá do Oriente para adorar ao rei que havia nascido, eles trouxeram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro por causa da sua realeza. Além de ser o metal mais caro, né, mais nobre, o ouro fala do fato que ele é rei, rei dos reis, né, rei dos judeus. O incenso, porque ele é o nosso intercessor perante Deus. Então, já era uma forma de profetizar que ele teria um papel sacerdotal, né? Aquele que se apresentaria diante de Deus para interceder pelos pecadores. E mirra, porque ele morreria pelos nossos pecados. Hoje eu quero falar especialmente sobre este ingrediente, a mirra, que não só representa a unção, como também representa o maior presente que nós podemos receber de Deus. Agora, eu não sei se você sabia, a mirra foi o primeiro ingrediente utilizado na fórmula que Deus deu para fazer o óleo da unção. Ele, de fato, é um ingrediente muito especial, tá? E quando a gente fala de Jesus, mais ainda, né? Mas também isso se refere a nós, a todos nós que queremos viver na atmosfera do Espírito e experimentar os seus feitos maravilhosos. Hoje, portanto, eu vou falar do preparo da mirra, o que ele significa não só na pessoa de Jesus, mas na sua vida e na minha também. Lá em Êxodo capítulo 30, versos 22 a 30, Deus dá a instrução para Moisés sobre os ingredientes exatos que ele deveria usar para o óleo da unção. Eu vou ler para vocês aqui os versos 22 a 24 de Êxodo 30. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, da mirra fluida, 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e do azeite da oliveira, 1 hin. Bom, eu quero começar a falar para vocês sobre o valor da mirra. A mirra foi um dos presentes do mago, que os magos deram a Jesus no seu nascimento. Por quê? Porque era uma substância caríssima, gente. Uma das mais valiosas da terra. E parte dela ser tão cara é o método de preparo da mirra. Bom, como é que se fazia isso? O processo natural envolve primeiro cortar a casca de um tipo de espinheiro, tá? Isso permite que o líquido que está dentro, né, a seiva daquele espinheiro, venha para fora, comece a gotejar. Só que acontece que essas gotas, elas vão gotejando e elas logo se solidificam. Elas viram ali uma resina, tá bom? E essa resina, então, podia ser coletada.
Entretanto, gente, a instrução que Deus deu é que a unção ela deveria ser preparada com a mirra ainda no estado líquido. Então, se a gente está falando de 500 ciclos, que é uma quantia muito considerável, precisava de cortar muitas cascas de muitos espinheiros para coletar aquela seiva ainda em estado líquido e logo misturar com os outros elementos que impediriam, por exemplo, que a mirra ficasse solidificada. Então, precisava de muita gente trabalhando ao mesmo tempo para poder fazer que esta mirra líquida se misturasse aos demais elementos. Então, já que ela flui vagarosamente, uma pessoa tinha que supervisionar o processo e estar pronto para coletar cada gota que fluísse, tá? Você pode imaginar quantos espinheiros eram necessários? Então, eu quero dizer para você que quando Deus mandou preparar o óleo da unção, ele mandou preparar uma substância que era muito rara, muito cara no seu processo, porque a unção representa aquilo que é mais caro, é aquilo que é mais importante, né? Então, às vezes a gente pensa e gosta, quando a gente fala de unção, a gente gosta de focar no poder, nos milagres, nas maravilhas que Deus faz na nossa vida, mas eu quero dizer que o principal valor da unção está na presença do próprio Espírito Santo dentro de nós, tá? Então, ao incluir a mirra como um dos componentes críticos do óleo da unção, nós somos lembrados que para recebermos a unção, nós vamos precisar passar pelo processo que Deus determina. A unção tinha que ser preparada do jeito que Deus mandou, nas medidas que Deus mandou, não é? E isso era muito caro, o processo tinha que ser supervisionado, e eu quero dizer para você que Deus também quer supervisionar a nossa vida, todos os processos pelos quais passamos, e isso é algo que é muito caro para Deus. A presença do Espírito Santo em nós é algo que pode fazer algo extraordinário. Gente, nós não imaginamos o poder da presença do Espírito Santo que é representada aqui na unção. Bom, em segundo lugar, então, eu quero falar para vocês sobre o processo da produção de mirra, que eu já dei aqui para vocês um spoiler, né? Mas eu quero considerar de novo com vocês sobre como era o processo e o que tinha que ser feito para extrair a mirra da casca do espinheiro. Bom, em primeiro lugar, gente, era necessário cortar a casca, tá? Torcer a casca para aquele óleo pingar, né? Aquela essência, a seiva pingar, e espremer até que parasse de gotejar. Então, esse processo nos traz à mente a necessidade do sofrimento, da aflição e do quebrantamento, situações que a maioria de nós tenta evitar. Primeiro, em relação a Jesus, nós sabemos que ele foi, né, cortado, foi espremido, né, até o lugar onde ele estava em oração quando foi preso naquela noite fatídica. O lugar chama Getsemane, Gatshemanim, que significa prensa de azeite. Lá as azeitonas eram prensadas para produzir o óleo. E da mesma maneira acontecia com a mirra. Então, gente, eu quero dizer para vocês que o processo de Deus também na nossa vida, para extrair de nós a unção do Espírito Santo, muitas vezes vai acontecer, não de uma vez, vai acontecer de maneira processual, vai acontecer através de momentos de sofrimento, de morte, de dor, momentos que a gente fala, Deus não está vendo a nossa necessidade, mas eu quero profetizar na tua vida que se você está passando por isso, pode crer que o que vai resultar disso, meu querido, é óleo da unção, é unção de Deus na tua vida, e isso é maravilhoso. Queridos, muitas vezes vai doer, mas eu quero te dizer que a dor passa. E todas as coisas que são imersas na atmosfera do Espírito Santo sempre nos trazem cura, lenitivo, bálsamo, força, e você não vai se arrepender. Então, fique firme aí. Se Deus está te torcendo, está te esmagando,
é da mesma forma que ele fez com seu filho Jesus, e a mirra representa tudo isso. Um terceiro aspecto que eu quero levantar aqui da mirra, gente, é a amargura dela. Eu não sei se você sabia, mas a mirra é extremamente amarga. Agora, a amargura da mirra representa o quê? Representa todas as coisas amargas que às vezes nós temos que experimentar na vida, né? O Espírito Santo é fiel para nos levar através das dificuldades. Tem muita gente que pensa que vai vir para Jesus e os problemas vão acabar. Não, às vezes fica ainda mais difícil. Mas o Espírito Santo, a unção do Espírito, nos conduz através dessas coisas amargas e nos ajuda a oferecer a Deus, né, a nossa dor, a nossa amargura, as nossas tristezas, as nossas decepções. E quando a gente está disposto a entregar, a liberar a amargura do nosso coração a Ele, Ele começa gradativamente a aumentar a unção. E onde há o aumento da unção, a cura, bálsamo, a fragrância, perfume, e Deus vai derramar, no fim desse processo, um óleo de alegria sobre a tua vida. Não é lindo isso? Esta unção, né, que Deus tem para nós, que representa a presença do Espírito Santo, esta unção é representada na mirra como o primeiro elemento que faz, né, o óleo da unção. E isso não é só para a vida de Cristo, porque Ele passou por todo esse processo, mas é também para cada um de nós. Eu quero dizer que, em quarto lugar, a mirra representava a morte, gente. Por quê? Porque nos tempos bíblicos, a mirra era usada no processo de sepultamento, até de embalsamamento, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui e provar o que eu estou dizendo. A mirra representa, em primeiro lugar, a morte sacrificial de Cristo. João 19, 39 e 40 diz assim: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Nicodemos levou mirra, né? Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Ou seja, eles envolveram Jesus no lençol, mas eles utilizaram daquelas substâncias para que o corpo passasse pelo processo, né, do sepultamento, e a mirra fazia parte disso. Então, a mirra representa, em primeiro lugar, a morte sacrificial de Cristo. E se não fosse pela morte de Cristo, meu querido, nós não teríamos acesso à unção do Espírito, né? Que é a própria pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Em segundo lugar, gente, a mirra representa a morte do nosso eu. O ingrediente da mirra nos lembra que Deus aumenta a nossa unção quando nós estamos dispostos a morrer para o eu. Gálatas 5:24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso fala do quê? De morte. A gente precisa estar disposto a crucificar a carne, a matar a carne, para que a unção de Deus possa ser liberada na nossa vida. Mas é a própria unção que nos ajuda a manter o nosso foco, de maneira que a gente deixa, né, de ser autocentrado, de ficar só com aquele mimimi, com aquela, ai meu Deus, ninguém me ama, oh Deus, por que eu sofro? Para quê? Para que nós estejamos centrados em Deus. Querido, Deus te ama, mas o processo da morte do eu precisa acontecer na nossa vida. E dói isso, muitas vezes dói, mas no final do processo vem o bálsamo, vem o lenitivo. Não é isso? Em quinto lugar, eu quero dizer que a mirra representa a santificação. Êxodo 30:30 diz assim: também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdote. A palavra consagrar significa santificar, significa separar para um propósito exclusivo. Então, a unção do óleo, gente, foi usada para consagrar pessoas e objetos. E esta unção do óleo, o primeiro elemento era a mirra. Então, a mirra também representa o processo de santificação que o Espírito Santo opera nas nossas vidas, né?
A unção de Deus, ela primeiro nos leva à morte do eu, enquanto nos capacita a viver no Espírito. Quando a unção começa a operar na nossa vida, gente, ela começa a nos ajudar a vencer a natureza carnal, de maneira que possamos ser livres no Espírito Santo e nos consagrarmos e nos santificarmos para Deus. Então, esse processo pode parecer muito desafiador, né? Se nós tentamos de acordo com a nossa própria força, com a nossa própria carne. Toda vez que você tenta vencer uma área da tua vida na própria força, você vai ser derrotado. Mas se uma pessoa morre para si mesmo e deixa que o Espírito Santo comece a viver através dela, aí então ela vai se santificar. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é lucro? Se a morte que ele vive na carne produz frutos de santificação, então é um lucro maravilhoso, né? Em sexto lugar, gente, eu quero falar do milagre da unção. Deus é capaz de multiplicar a unção na sua vida em tempos de dificuldade. Eu quero lembrar para vocês a história do Hanukkah. Essa é uma época em que os judeus celebram o Hanukkah. Ora, o que era o Hanukkah? Acontece, gente, que essa é uma festa judaica que dura 8 dias, tá? E normalmente ela acontece em dezembro, não tem nada a ver com o Natal, tá? A origem é muito antiga. Acontece que no ano 165 a.C., os macabeus expulsaram um homem chamado Antíoco Epifanes. Este homem, ele era um sírio, né? Na verdade, um grego sírio, né? Vamos dizer assim, do Império Grego. Ele chega em Jerusalém, ele bota uma estátua de Zeus no Santos dos Santos, sacrifica um porco, que é um animal impuro, e provoca literalmente o povo de Israel. Ali estourou uma revolta, chamada Revolta dos Macabeus, de maneira que no ano 165 ele é expulso de lá e os judeus vencem essa guerra. Mas durante o processo dessa batalha, a menorá, que ficava no lugar santo ali no templo, ela tinha que ser trocada o óleo todos os dias, né? O azeite da unção. Mas durante a guerra não tinha mais produção de azeite. Então, obviamente, o azeite não iria durar. Mas conta a história que durante 8 dias o óleo milagrosamente foi se multiplicando e a menorá nunca apagou. Alguns vão perguntar: mas pastor, isto é uma festa verdadeira? Aconteceu mesmo esse milagre? Queridos, Jesus celebrou esta festa. No Novo Testamento ela é chamada de Festa das Luzes. E se Jesus celebrou a festa em torno desta história, é porque ele a avalizou. Eu creio que aconteceu esse milagre e eu quero aplicar para você que quando nós nos consagramos a Deus, ele é muito capaz e muito generoso para multiplicar a unção em nossas vidas, de maneira que sejamos capacitados a viver para Ele, segundo a sua palavra, a testemunhar, a ter vitória sobre o pecado, a ter vitória sobre o diabo, a ter uma vida que faz com que a luz de Cristo brilhe na nossa vida, assim como a menorá ficou brilhando durante 8 dias sobrenaturalmente. Então, quero terminar esta palavra dizendo para você que Jesus é a luz do mundo e Ele quer brilhar na sua vida. Então, em primeiro lugar, se você quer receber esta unção, que é o maior presente de Deus, você primeiro precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Como você pode fazer isso? Abrindo o coração. A Bíblia diz que crendo no coração e confessando com a boca. Então, ore comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor morreu no meu lugar. O Senhor provou de toda amargura, Senhor, representada pela mirra. E o Senhor deu a vida por mim, para que eu pudesse ter vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Muda a minha vida. Eu quero te seguir para sempre. Obrigado pela unção do Espírito Santo, que recebe todo aquele que crê em ti. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Regenera a minha vida. Porque eu quero viver para Cristo. Eu quero viver
para Ele neste ano de 2023, para a glória do seu nome. É isso, meu querido. Mais uma vez, Feliz Natal. Eu espero que você tenha amado, né, esta mensagem. Peço que você a compartilhe, comente embaixo o que você achou dela e mande um Feliz Natal também para o pastor Lamartine, tá? Lembrando, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas eu não vou deixar de falar que ele nasceu neste mundo, neste tempo que o mundo inteiro está querendo saber que ele nasceu. Então, que Deus te abençoe. Feliz Natal.